Sempre escutei as pessoas dizer que não tinha jeito e quem nascesse assim só poderia potencializar aquilo que ele já era. Mas como eu nasci em um lar cristão, não conseguia entender porque eu tinha aquele desejo dentro de mim. E foi assim, por muitos anos, fui escrava dos meus desejos, eles me governavam, até o dia que eu entendi a minha verdadeira identidade. Em João 8,17 diz: Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Essa verdade me libertou de tal maneira que hoje eu tenho a minha família. Cristo entrou na minha vida. O mais interessante é que eu não fiz nada disso pelo esforço próprio, mas pela graça que me foi concedida. O Espírito de Deus que habita dentro de mim, ele me ajudou a vencer as tentações. Em 2 Coríntios 5,17 diz: Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus também disse à samaritana: Se beber da água da vida, nunca mais sentirá sede. Eu creio que bebi da água da vida. Esse é o poder do Evangelho. Você vive ele na sua essência. Isso é graça. Eu não mereço, mas recebo o poder de Deus para viver a sua plenitude. O que me levou a gravar esse testemunho foi saber que existem muitas pessoas, milhares, que assim como eu, pensei que não tinha jeito para mim. Essa mensagem é para pessoas que querem se consagrar a Deus, buscam despertar o espírito, se alimentar da palavra, descobrir o seu propósito e que por algum motivo desistiram. Eu vou te falar nesse vídeo o quanto o diabo trabalha para nos tirar dos propósitos de Deus. Mas uma vez que você aceita Jesus, os planos de Deus não podem ser frustrados. Preste bastante atenção nesse testemunho e abre seu coração e deixe que o Espírito Santo falar com você. Me chamo Adriana, hoje sou casada e tenho uma filha. Mas por 30 anos, desde que me entendia por gente, sempre tive atração pelo mesmo sexo. Casamento com hétero nunca foram os meus planos. Sou filha de mãe solteira, perdi a minha mãe aos 5 anos de idade, fui criada pela minha avó e a minha tia. E o meu pai apareceu na minha vida aos 17 anos e não fez tanta diferença. O nosso primeiro encontro foi bastante emocionante, mas só passou de emoção. Na minha cabeça, a culpa era do meu pai por eu ter levado uma vida tão dura e sem a presença dele. Aos 5 anos de idade, fui abusada pelos filhos da minha vizinha, ainda rapazinho. Na escola, sofri muito bullying pelos meninos. Eu era muito magrinha, isso me fazia odiá-los. Na minha 3ª série, como eu gostava de brincar com as meninas, mas percebia que além de brincar, eu pensava em beijá-las, em tocá-las. A minha primeira experiência foi com 10 anos de idade, numa brincadeira com uma amiga e acabou rolando dentro de casa. Me fez ter certeza que era isso que eu queria. Minha avó sempre me levava para a igreja, mas naquele momento, na minha cabeça, Deus era muito distante para mim e sempre me perguntava por que Deus me fez assim. Meus 17 anos, muito tímida, me chamaram para ir para um retiro espiritual da igreja. Aqueles encontros com jovens que rolava muita amizade, muito namoro. Me senti um patinho feio. Me lembro de um dia especial que pediram para escrever uma cartinha com pedidos de oração. Então pedi a Deus que aquele desejo não era dele, que tirasse do meu coração. E todas aquelas cartinhas elas foram queimadas com um incenso de oração ao Senhor. Mas aquele desejo ainda estava lá. Por 22 anos fui guardando aquele sentimento dentro de mim, mas que por fora todos já percebiam o meu jeito de vestir, de andar, de falar. Comecei a fazer academia para mudar aquele corpo franzino e fui tomando outras formas. Fui passar o final de semana na casa de uma tia, quando ela veio me contar que a vizinha dela gostava de mulher. E aquelas palavras soaram como música aos meus ouvidos. E eu acabei ficando com essa menina. E depois de alguns dias, a minha família inteira ficou sabendo que eu tinha ficado com essa menina. E a minha tia que me criava, ela já não me queria mais na casa dela. E aí o marido dela comprou uma passagem para um outro estado. E eu fui passar um tempo na casa de um tio que me recebeu de coração, sabendo toda a bagagem que eu trazia. O meu tio me amou do jeito que eu era. Sou muito grata a ele, a sua esposa. E logo o meu tio se converteu para Jesus e eu vazei de lá, pois eu tinha certeza que era isso que eu queria.
tive algumas paqueras, 2 relacionamentos mais intensos. Um deles foi quando eu conheci uma mulher nessas baladas. Confesso que ela se apaixonou por mim e não saiu do meu pé. E com o tempo, ela foi me cativando, era bem mais velha que eu. E logo eu comecei a morar na casa dela. Me sentia muito acolhida, sentia ela como uma mãe para mim, um sentimento muito louco. E o meu tio sempre me chamando para ir nesses encontros com Deus e eu fugindo dele. Depois de alguns anos, tantas idas e vindas nesse relacionamento, quando eu pensava que estava tudo uma maravilha, a mulher do nada acordou irada comigo e disse que de hoje não passava. Pegou todas as minhas coisas, colocou no carro e me despejou na casa do meu tio como se eu fosse uma mercadoria estragada. E isso ela nunca tinha feito, agora tinha sido para valer. Sem saber que rumo eu iria tomar, totalmente ferida, magoada na alma, pensava em voltar para minha cidade. Mas não tinha tanta certeza, estava bem confusa. Veio meu tio e me faz o convite de ir para o encontro. Seria 3 dias de retiro, não tinha escolha, eu precisava de uma direção. Então, como eu não tinha nada a perder, eu acabei aceitando. E imagina quem, uma semana depois, estava lá pedindo para voltar. Mas algo mudou dentro de mim e comecei a buscar a Deus com mais intensidade. Mas as tentações eram grandes e eu acabava caindo, sentia um remorso horrível, chorava, clamava a Deus. E tinha uma pessoa que eu sempre conseguia ouvir e sempre falava comigo bem baixinho, era o Espírito Santo. Eu tive uma experiência de estar numa boate, mas parecia que eu não pertencia àquele lugar, era diferente, eu não conseguia ter mais alegria naquele ambiente. Eu senti que algo mudou em mim. Me mudei para outra cidade que todos falavam que era o fim do mundo em busca de oportunidades de trabalho. Mas era Deus mudando a minha rota. Conheci um rapaz que era um grude, um chiclete. Tinha vez que me irritava de tão pegajoso, mas éramos apenas bons amigos. E mesmo eu me vestindo com aquelas roupas masculinas, ele me olhava diferente. Nunca dei esperança. A minha prima contou para ele o meu passado, mas parecia que ele não se importava. Naquela cidade distante, encontrei aquela igreja onde eu tivera um encontro com Deus, mas parecia não acreditar. Então eu comecei a frequentar aquele local e esse rapaz na minha cola. Mas eu pensei, pelo menos eu ganho ele para Jesus. Naquele momento, eu senti que algo mudou dentro de mim, mas eu não conseguia mudar o meu exterior. O meu exterior, embora não teria nenhum problema se ainda me sentia bem assim, e por algum motivo fiquei presa naquelas roupas. Estava tudo bem. Então comecei a buscar a Deus do jeito que eu estava e me fechei para relacionamento. Naquele momento eu sentia essa necessidade de apenas servir a Deus. Por isso comecei a frequentar ambientes que me edificavam, que me ajudassem a permanecer nos caminhos de Deus. E nesse tempo eu lutava contra a carnalidade, sim. E meus desejos era algo bem difícil para mim. Até porque quando queremos servir a Deus, o inimigo faz de tudo para nos tirar do propósito. Eu estava num trabalho e eu acabei saindo da empresa que trabalhava, porque apareceu uma menina que se encantou comigo. E eu diria no mundo em que eu vivia, era a menina dos meus sonhos. Aos meus olhos, linda, perfeita. E confesso que eu fiquei tentada de primeiro instante. Mas eu estava tão decidida a viver a vontade de Deus na minha vida que eu precisei sair da empresa para não cair em tentação. Porque ainda não estava forte espiritualmente. Eu estava num processo. E foi lá a minha caminhada com Deus, de glória em glória, o Senhor foi me transformando, foi renovando a minha mente, sabendo quem eu era em Cristo. E depois de algum tempo, eu já vi aquele rapaz com outros olhos, e ele foi me cativando. E é assim que Deus mudou a minha história. E por 2 anos, eu fugia da minha sogra, eu tinha vergonha que me visse, por conta da minha aparência. E eu pensava comigo, o dia que ela me vê, ela vai descobrir quem eu era, ali por fora, E isso me deixava constrangida. Usei calça jeans por muito tempo, pois eu não me sentia confortável com o vestido. Mas o Espírito Santo ele foi me tocando. Comecei a querer agradar o meu esposo.
E depois, tia, já me sentia confortável, principalmente na minha gravidez. Me libertei de vez daquelas calças jeans. Então passei a usar vestidos sem nenhum constrangimento. Sempre ouvi as pessoas dizer que não tinha jeito, mas era o diabo falando através daquelas palavras. Se eu continuasse a alimentar esses pensamentos, certamente eu não ia ver a glória de Deus na minha vida. Essa foi a minha história, o quanto o diabo trabalha desde a nossa infância para nos tirar dos propósitos de Deus. Esse testemunho é para a glória de Deus. Eu posso dizer com toda sinceridade diante de Deus, porque Deus sonda os corações. Não sinto absolutamente nada por outra mulher. Fui limpa, remida pelo sangue de Jesus. Renovei a minha mente e ativei a minha identidade em Cristo. Hoje eu desfruto da verdadeira paz. Sou totalmente livre. Jesus disse que quem beber da água da vida nunca mais sentirá sede. Se essa transformação aconteceu comigo, também pode acontecer com você. Já vi comentários de muitas pessoas em vídeos onde eu compartilho meu testemunho e tem gente que fala: "Ah, você está se enganando". E eu sempre digo a essas pessoas: enquanto disserem isso, não verão a glória de Deus nas suas vidas. Não limite o poder de Deus. E para finalizar, eu preciso te dizer que a sua história vai salvar muitas vidas. Eu sempre me perguntava por que Deus me fez assim, e hoje eu tenho essa resposta. Esse é o propósito do Criador, que através das experiências que vivemos nessa terra sejamos usados para curar outras vidas. Os planos de Deus é que você seja transformado, que prove o amor dele. O nosso Pai Celeste enviou seu Filho para nos salvar. Jesus morreu na cruz e ressuscitou para que hoje pudéssemos receber o seu Espírito dentro de nós. Sua natureza, sua vida de Deus. Então deixa Jesus entrar na sua vida. O primeiro passo é aceitá-lo como seu Salvador.